Fala galera, hoje eu vou dar algumas dicas das provas, das questões de sociologia dos últimos 5 anos do Enem. E é interessante porque, de fato, é nos últimos 5 anos que a sociologia, assim como também a filosofia, tem afigurado com maior relevo nas provas do Enem. A razão também disso é porque o ensino médio tem ensinado cada vez em mais escolas as duas disciplinas, tanto de sociologia quanto de filosofia. Então eu vou falar um pouco do panorama dos temas que mais caem nesses 5 anos, né? E para onde vocês devem direcionar o estudo de vocês. Não só para as questões, mas porque também, eu diria até sobretudo, a sociologia é muito útil para vocês fazerem a redação, a escritura da redação. Por que é útil? Porque sempre a redação trata de um problema social, alguma questão que aflige a sociedade, da qual você deve dar alguma solução. Ou é uma situação, um problema que envolve desenvolvimento, ou envolve alguma questão cidadã, ou envolve alguma questão, algum problema que você tem que arranjar alguma solução do nível público, privado. Então, os conceitos que a sociologia oferece e a perspectiva sociológica, com certeza vão te ajudar a fazer uma melhor redação. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é só das questões, embora eu tenha separado tematicamente em torno das questões, mas também vou ajudar vocês na redação. Então, eu separei em eixos temáticos. E eu separei os eixos temáticos dos temas que mais caem em sociologia, aqueles que são restritos à disciplina sociológica e aqueles que são interdisciplinares. A gente tem que ter em mente que o Enem ele não é dividido por disciplina, ele é dividido por grandes áreas. Você tem ciências da matemáticas e da natureza, você tem ciências da linguagem, linguagens e códigos, né? E você tem ciências humanas e suas tecnologias. Então, há várias questões das ciências humanas e suas tecnologias que são interdisciplinares, que podem ser estudadas tanto do âmbito da sociologia, da história e da geografia, sobretudo. Mas algumas dão enfoque maior para a sociologia, outras para a geografia, mas são questões e temas que você pode trabalhar com todas essas disciplinas. Então, no eixo que eu chamei de restrito, ou seja, próprios da disciplina da sociologia, eu coloquei 3 temas que caíram nos últimos 5 anos. Um que tem caído nos últimos 3 anos, sobretudo, é a perspectiva sociológica. São questões, todas com algum texto introdutório, algum texto problema, sobretudo de algum livro, autor, de alguma introdução à sociologia, que trata, então, de como a vida em sociedade tem efeito, quais são os efeitos da vida em sociedade sobre o indivíduo, tendo em mente a configuração mais ampla que os indivíduos estão imersos, se relacionam com outros indivíduos, formando organizações, formando instituições, formando associações. A perspectiva sociológica, então, ela trata dessa perspectiva que vê o indivíduo do ponto de vista de onde ele está contextualizado e quais instituições que ele se relaciona, quais associações que ele forma vivendo em sociedade e qual é o impacto dessas associações na sua vida privada. Isso é, de forma bem geral, a perspectiva sociológica. Então, nos últimos anos tem caído algumas questões sobre ela. Outra questão que exige de vocês um conhecimento mais aprofundado é a questão dos clássicos da sociologia. Especificamente, o primeiro de todos os sociólogos, o Auguste Comte, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Eu saliento esses 4 porque são os principais clássicos da sociologia e você deve ter uma noção em 2 níveis. Primeiro, o contexto do qual eles estão falando, e por contexto eu estou falando período histórico. E por contexto também estou falando as influências filosóficas, as influências que esses autores receberam. Então vocês têm que saber distinguir o contexto e as influências do Auguste Comte, do Durkheim, do Marx, do Weber, certo?
saber com quem estão dialogando nas suas épocas. Isso é importante, é vital, porque se nas questões de ciências humanas sempre tem um texto, vocês têm que saber, sobretudo, o contexto, porque às vezes a questão ela não pede o que está apenas no texto, você tem que saber o contexto do autor. Então esse é um nível, contexto. O outro nível, certamente, são as ideias, os conceitos e as teorias dos autores. Vocês, então, para o Enem, preparem, façam um quadro bem esquemático, em colunas, colocando influência filosófica, período, país, anos, certo? Coloquem também mudança social, que é um tema sociológico, ou principal ideia, como o autor vê modernidade. Então você no Durkheim vai colocar lá solidariedade mecânica, orgânica, divisão do trabalho. No Marx você vai colocar conflito capital-trabalho, vai colocar a questão da estrutura e da superestrutura, e a questão da superação do capitalismo. Do Weber você vai colocar tipos ideais, vai colocar a questão da racionalização, da ética protestante, essas ideias, conceitos chaves que esses autores têm diferença. E do Comte tem em mente, sobretudo, o positivismo e a sua visão de ciência, né? Então, os clássicos da sociologia, vocês têm que entender, compreender, guardar com vocês um pouco o contexto e as teorias dos autores. E, por fim, uma questão que eu coloquei como restrita da sociologia, ou de uma forma mais ampla das ciências sociais, é o conceito antropológico de cultura. Então, tem questões do Enem dos últimos anos que têm mobilizado, por exemplo, questões de relativismo cultural, questões de etnocentrismo, de eurocentrismo, de alteridade, que são conceitos relacionados à noção antropológica de cultura, a noção de diversidade cultural, de formas como seres humanos vivem e atribuem sentido às suas existências num único planeta. Essa é a noção mais geral antropológica de cultura. Então, essa noção antropológica de cultura não apenas lida com esses conceitos chaves sobre diferença cultural, alteridade, etnocentrismo, mas também engloba relacionado à questão indígena. Então, temas relacionados à história indígena, à história dos índios no Brasil, a história de como se deu as relações entre o Estado brasileiro, a formação do Estado brasileiro e as comunidades indígenas, como os índios foram vistos pelas elites econômicas e políticas do Brasil ao longo da história da colonização até hoje, como os índios se relacionam com os direitos culturais estabelecidos na Constituição. Então, essas questões elas são mais específicas da antropologia, que está dentro das ciências sociais. Então, é importante também ter em mente esses conceitos chaves que podem te ajudar, inclusive, como eu disse, na redação. Então, questões como etnocentrismo, alteridade, caso o tema da redação, por exemplo, seja algo relacionado a preconceito, a discriminação, a tolerância, intolerância. Então, esses conceitos podem ser mobilizados também na redação. Já os eixos temáticos que eu chamei de interdisciplinares são aqueles que podem ser mobilizados, e são mobilizados de fato, por mais de uma disciplina, certo? Então você tem história, geografia, um pouco de filosofia. O primeiro deles é a formação histórica da sociologia. Então são questões que tratam sobretudo ali do século XVIII, mas principalmente do século XIX. E o principal evento é a Revolução Industrial, que de fato modificou o cenário urbano e as relações sociais da Europa no século XIX, sobretudo. Então você tem que ter uma noção histórica desse contexto da sociologia, certo? E aí entra também um paralelo com Comte, que é a questão do positivismo. Você tem a noção também da formação histórica da sociologia, a questão do iluminismo, a questão da Revolução Francesa, todas essas transformações que chacoalharam a Europa dos séculos XVIII e XIX e que propiciaram a formação de um pensamento sociológico, ou seja, uma reflexão científica sobre o sentido da mudança da sociedade, da mudança social.
Então, as questões de formação histórica sempre se relacionam com a formação de classes sociais, a alteração do cenário urbano, a emergência de conflitos no âmbito do trabalho, todas essas questões, transformações que estão ligadas com o surgimento da sociologia, que nada mais é do que uma resposta para além da filosofia para todas essas questões, todas essas mudanças nas relações sociais da Europa desse período. Um outro tema, e esse mais ligado sobretudo com a geografia, é a globalização e trabalho, que são dois temas, gente, eminentemente sociológicos. Muitos teóricos da sociologia se debruçam sobre o estudo da globalização e o estudo do trabalho. Então vocês têm que ter noção que globalização e trabalho estão diretamente relacionados. Por isso eu coloquei esse E aqui, porque ele simboliza a relação intrínseca entre essas duas dimensões. Globalização tanto econômica, mas também cultural. E econômica envolve justamente a circulação de capitais, de mão de obra, de mercado consumidor, a flexibilização de leis trabalhistas, a migração de pessoal altamente qualificado. Por isso que está relacionado globalização e trabalho. Então, é um outro eixo temático possível que tem caído bastante. Eu diria que é o segundo tema que mais cai, não digo das ciências humanas, mas relacionados à sociologia, é globalização e trabalho. Sempre cai. E, por fim, o último eixo temático interdisciplinar relacionado à sociologia que cai no Enem é as relações entre Estado e sociedade. E aqui, gente, eu sublinhei e destaquei porque, de fato, esse é o tema que mais tem caído nos últimos anos. Cai muito, porque é um tema muito amplo e que dialoga sobretudo com história, mas também com filosofia, quando você, por exemplo, tem os contratualistas, a formação do Estado. Para a sociologia, o que é importante vocês terem em mente, o que mais cai, são formas de governo, e que entra mais próximo, talvez, da ciência política, dentro das ciências sociais, as formas de governo, o que caracteriza a democracia, o que caracteriza uma república, o que caracteriza o totalitarismo. Ou seja, essa distinção das formas de poder dentro de uma sociedade. Isso cai bastante. Então, autores como Habermas, como Rawls, ou os clássicos, John Locke, e por aí vai, Rousseau, sempre caem. Outro tema relacionado às relações de Estado e sociedade são os movimentos sociais. E aqui há uma plétora de movimentos sociais, os novos, os tradicionais, o que emergiram sobretudo nos últimos 3 anos, que também são movimentos sociais. Então, também um tema que sempre cai bastante são os movimentos sociais. E, por fim, eu deixei aqui em último, mas não por acaso, cidadania. Cidadania sempre cai em todos os Enems, não só dos 5 anos atrás, mas de todos os anos cai o tema da cidadania, que pode ser tanto aquela formal quanto aquela substantiva, ou seja, você pertencer a um Estado-nação, no seu aspecto formal, você ser cidadão brasileiro, cidadão italiano, cidadão japonês, como também o seu aspecto substantivo, você usufruir e ter acesso a direitos civis, que são aqueles direitos mais básicos, como o direito à vida, à segurança, à propriedade, direito de ir e vir. Você tem os direitos políticos, que são o direito de voto, o direito de ser representado, o direito de representar, de você participar da vida política. E você tem os direitos sociais, que são aqueles coletivos, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito ao saneamento básico. Então a cidadania engloba todos esses direitos. Então é importante você estudar os aspectos da cidadania, não só para as questões de múltipla escolha, mas sobretudo para a redação. Se você já chegar na redação, dependendo do tema, e a maioria dos temas é possível abordar uma ótica pela cidadania, o direito civil, o direito social e político, já vai contar bastante, com certeza, na sua pontuação da redação, porque você vai mostrar que você aprendeu este conteúdo durante o ensino médio. Você está ciente do que é ser cidadão, certo? Então, essas são as dicas de hoje, os eixos temáticos
que mais caíram, tanto os restritos quanto os interdisciplinares, e focalizem, sobretudo, na globalização, mas, sobretudo, também no Estado e sociedade, que são as relações entre Estado, poder, política, certo? E tenham em mente clássicos da sociologia, os conceitos, as teorias, as influências e o período histórico, certo? Então, essas são as dicas. Estude que está chegando e boa prova para todos vocês. Tchau, tchau.